Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carmen e hoje a gente vai fazer o replante dessa muda aqui de aspargo alfinete. E eu vou te falar tudo sobre ela. Como plantar, como fazer muda, como regar, como deve ser o substrato ideal, como deve ser a luminosidade. Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Bora lá comigo saber tudo sobre o aspargo alfinete? Essa planta tem o nome científico de Asparagus densiflorus. Ela pertence à família Asparagaceae. Além do nome aspargo alfinete, ela também é conhecida como aspargo pendente ou aspargo ornamental. Ela é uma planta perene, ou seja, ela vive por muito tempo. Essa minha, por exemplo, ela já está na minha família há mais de 40 anos, eu acho. Eu cresci vendo essa planta. Ela é uma planta herbácea, rizomatosa, ou seja, ela forma pequenas batatinhas nas suas raízes. Ela possui folhas verdadeiras em formato de espinho e pseudofolhas em formato de agulha. Por isso, ela tem o nome de aspargo alfinete. Para plantar o meu aspargo alfinete, eu vou usar um pote tamanho 17. Primeira coisa que eu vou fazer é uma camada de drenagem no fundo do vaso usando a argila expandida. Eu vou preencher mais ou menos 1/4 do vaso com a argila expandida. Para plantar o aspargo alfinete, eu vou usar esse substrato que a gente encontra pronto mesmo no mercado. Eu só acrescentei um pouco de perlita para ele ficar um pouco mais solto e para trazer um pouco mais de oxigênio para as raízes. O aspargo alfinete ele gosta de substrato rico em matéria orgânica. Então eu coloquei um pouco de substrato aqui. Agora eu vou colocar as minhas mudas. Essa muda ela tava com uma terra bem vermelha e que tava bem compactada também, ela era até meio argilosa, então ela não tava se desenvolvendo bem. Ela tava até ficando com as folhas amareladas. Às vezes o aspargo ele acaba ficando com as folhas amareladas porque o substrato dele tá muito compacto ou porque as raízes já não estão tendo mais espaço para se desenvolverem. Nesse caso vocês têm que pegar e trocar ele de vaso daí. Agora eu coloquei as minhas mudas aqui e eu vou colocar um pouco mais de terra daí até completar. O aspargo alfinete ele gosta de substrato rico em matéria orgânica e que ele não fique compactado, para ele conseguir desenvolver bem as suas raízes. Eu não vou preencher até em cima o vaso, porque ele acaba crescendo bem rápido, ele se desenvolve bem rápido as raízes e ele ocupa bastante espaço. As raízes vão crescendo e vão empurrando o substrato para cima. Se encher muito, ele vai acabar empurrando todo o substrato para fora do vaso. Está plantado o nosso aspargo. Depois de plantado, o aspargo alfinete tem que ser deixado na meia sombra bem iluminada e sem o sol direto nas suas folhas. As regas do aspargo alfinete tem que ser feitas com uma certa frequência, porque ele gosta de substrato úmido, mas não encharcado. Por isso que a gente fez aquela camada de drenagem no fundo do vaso. Quando deixado em condições ideais, o aspargo alfinete ele vai dar uma floração durante o ano inteiro. As flores dele são pequenas, brancas e bem discretas, e elas não têm muito valor ornamental. Mas depois da floração, ele dá frutos que são pequenos, vermelhos e redondos. Esses sim, eles têm valor ornamental e eles dão um destaque no meio de toda essa folhagem verde. Esses frutos do aspargo alfinete eles são tóxicos, então você tem que ter bastante cuidado se tiver animais ou crianças pequenas em casa. Esses frutos eles também produzem sementes que você pode usar para produzir mudas de aspargo alfinete. Você também pode fazer as mudas através de divisão de touceira, dividindo a planta em 2 ou mais mudas. Essa, aliás, é a forma mais fácil de fazer muda de aspargo alfinete. A adubação do aspargo alfinete pode ser feita sempre no final do inverno e início da primavera. Você pode usar NPK 10-10-10 ou pode usar algum adubo orgânico, como humus de minhoca ou esterco curtido. O aspargo alfinete deve ser sempre replantado quando o vaso estiver cheio de raízes e que tiverem batatinhas aparentes aqui por cima, porque ele pode crescer tanto as raízes dele que ele pode até estourar o vaso. Quando cultivado em condições ideais, o aspargo pode crescer e se desenvolver muito rápido. Ele pode chegar até 60 centímetros de comprimento. Ele é uma planta ideal para ter em vasos pendentes devido à sua folhagem que fica pendente. E ele também fica muito bonito em paredes vivas e em jardins verticais. E aí, você já conhecia essa planta? Me conta aqui nos comentários. E se você achou que foi útil esse conteúdo, não esquece de dar um joinha para mim. E se quiser ver mais conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal.
Tchau e até o próximo vídeo!